Sim, acho que a gente fez um bom primeiro tempo, tivemos a chance clara a melhor chance do primeiro tempo foi nossa, podemos ter aberto o marcador, infelizmente a bola não entrou, né? Passou raspando ali. E na segunda etapa eu falava com os jogadores que a única forma de a gente tomar gol, a gente estava bem organizado, seria tomar um gol de contra-ataque, e seria inadmissível a gente tomar um gol de contra-ataque jogando fora de casa, né? E foi o que aconteceu, a gente bateu um escanteio, veio o rebote do escanteio, acabamos sofrendo um gol de contra-ataque, né? Que é uma coisa que a gente tem que procurar evitar, principalmente que a gente tira os zagueiros da área para ir cabecear, a gente não pode sofrer contra-ataques. Mas aconteceu, depois lutamos, criamos as nossas chances aqui, acredito que tivemos um número bem maior de finalizações, né? Mas isso aí você tem que converter em gol, não adianta, a estatística não muda a classificação da equipe. Então a gente não tem que aceitar, achar que tá bom, já falei isso para os atletas ali no vestiário, foi a ótica, a tônica do que eu falei foi essa, a gente não tem que achar que tá bom, não tem que aceitar a derrota, perder 3 jogos seguidos aí, ainda mais nos jogos que a gente não teve, nós não fomos dominados pelo adversário, perdemos os jogos que a gente tinha que ter, tinha condição até de vencer. Então a gente tem que todos botar a cabeça no travesseiro, repensar algumas coisas, né? Procurar virmos mais fortes já no domingo. Sabemos a dificuldade de enfrentar o Flamengo no Maracanã, mas temos condições de vencê-los lá, né? E não fazer terra arrasada, mas estamos alertas. Hoje nós tínhamos uma folga muito grande em relação à zona de rebaixamento. Hoje essa diferença caiu para 3 pontos, apesar de a gente ter 2 vitórias a mais do que as equipes estão 3 pontos atrás da gente, mas se torna uma situação preocupante. E nós nos colocamos na situação, então nós temos que dar um jeito de reverter e sair dessa situação. Pontual do jogo de hoje, mas avaliando os últimos números, as últimas participações do Sport nas últimas rodadas, o que você considera que tenha sido fundamental para que essa queda de rendimento, o que você está alertando esses jogadores em não se acomodar? Cara, assim, é difícil você pontuar, né, você tirar um fator ou outro. Eu acho que é um conjunto de fatores. A gente costuma falar muito no futebol, eu vou muito falar, tem que saber sofrer, né? E a gente também tem que saber ser feliz, né? Quando você está melhor no jogo, você joga um jogo 75 minutos melhor que o adversário, como foi o jogo contra o Ceará em Fortaleza, e você não faz o gol e você perde o jogo, né? Não adianta você ganhar quando sofre. Quando é melhor no jogo, você tem que converter isso aí em gols, né? Essa tua supremacia tem que ser convertida em gols, é o que a gente não está conseguindo fazer por mérito do goleiro adversário, por uma imprecisão na finalização. Então foram jogos que a gente teve, inclusive hoje, eu acho que a gente teve a maior parte do jogo melhor que a equipe do Vitória, na minha concepção. E não convertemos em gol a nossa chance. Então o adversário vai lá, faz o gol e ganha o jogo. Então é ter um pouquinho mais de capricho na finalização, né? E entender que o campeonato, às vezes, você não é só quando você joga melhor que você ganha. Quando você não está bem, você tem que ganhar. E principalmente quando jogando fora de casa, como eu falei hoje, você não pode tomar um gol de contra-ataque, né? Nós perdemos 2 jogos fora de casa, onde, na minha opinião, fomos melhor que o Ceará. E fomos melhor que o Vitória. Eu acho que o Zé estava lá, acompanhou os 2 jogos, né? Nós fomos a maior parte do jogo melhor que o Ceará. Hoje temos que ter virado o primeiro tempo ganhando, só que não estamos convertendo em gol. Então a gente está sabendo sofrer, mas não está sabendo ser feliz. Então a gente ganhou muitos jogos marcando só, e o Magrão pegando, a bola passando, raspando. E os jogos que a gente está melhor, a gente não está sabendo matar o jogo, né? Estamos dando vida para o adversário e estamos perdendo. Claudinei, vocês fizeram um campeonato até certo ponto surpreendente para alguns no primeiro turno. Antes da parada da Copa, mas perderam peças importantes nessa parada para a Copa e agora vem esse declínio técnico. Até que ponto essas perdas podem impactar nesses resultados recentes e até que ponto você também aguarda a chegada de reforços para qualificar esse elenco? Assim, nós perdemos o Anselmo, que era o destaque da equipe, né? Isso aí a gente não está falando isso para desqualificar quem está aqui, nem para justificar em cima dos resultados só a ausência do Anselmo. Como eu já falei anteriormente, o treinador tem que dar um jeito de fazer a equipe jogar, mas o Anselmo era um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, né, em número de desarmes, gols, assistências. É um jogador que realmente é difícil de você substituir. Estamos tentando, né, estamos buscando organizar o time sem o Anselmo e sermos competitivos. Estamos sendo competitivos, né, não estamos ganhando, mas estamos sendo competitivos. Com relação a essa chegada de reforço, a diretoria está trabalhando, a gente tem conversado diariamente na tentativa de trazer alguns atletas, mas como eu também já falei anteriormente, até na coletiva ali no CT, a gente não pode errar. Então quando você não pode errar, você tem um pouquinho mais de cautela para contratar, né? Diferente de uma equipe que tem um aporte financeiro muito grande. Vamos trazer esses 4 aqui que a gente acerta em um. O Sport não tem condição de trazer 4 para acertar em um, a gente tem que ser muito assertivos na contratação. Então a gente acaba demorando um pouquinho mais, porque a gente fica meio cheio de dedos para contratar, mas vai ter um momento que às vezes você vai ter que trazer, mesmo sem ser o teu plano A, vai ter que trazer o plano B, o plano C, porque também você tem que ter um fator novo, né? Tentar mexer um pouquinho mais, ter umas características diferentes que a gente tem. A gente está buscando e a gente sabe que a diretoria, assim que possível, vai nos trazer essas peças para nos ajudar.
Quando o Rogério machucou, eu já estava até arriscando na minha escalação Carlos Henrique. Eu digo, é a bola da vez. Aí você colocou o Igor. O que você pretendia naquele momento com o Igor e deixando o Carlos Henrique no banco? A situação do Igor é assim, a característica do atleta, né? O Igor é um velocista, o Carlos é um jogador mais de fazer a proteção. O Vitória estava jogando com a linha alta, né? Até a nossa ideia de botar o Rogério por dentro foi para explorar essa situação de bolas longas para o Rogério, porque o Vitória estava jogando com a linha alta. Então, na hora da substituição, na realidade, pensei no Marlone na esquerda e botar o Rafa para dentro, mas a gente ia ficar sem essa profundidade. Colocamos o Igor para dar profundidade. É um menino que vem treinando muito bem, vem se dedicando, feito bons treinos. E a gente tem que colocar para ver também, né? A gente não pode achar que ele vai treinar bem, não vai jogar bem. Eu acho que ele fez um bom jogo, não teve uma participação negativa, criou algumas boas situações. Foi mais em cima da característica. Se fosse um jogo que a gente já tivesse, como depois que a gente estava perdendo, eu coloquei o caso, porque aí a equipe do Vitória já tinha baixado a linha, já não tinha tanto contra-ataque, precisava de um jogador mais de pivô ali para a gente segurar a bola. Foi essa situação, mas poderia ter sido qualquer um dos dois. Foi mais a situação de jogo do Vitória estar com a linha alta. A gente tem um jogador velocista para explorar essa linha alta do Vitória. Esse não é um assunto tão confortável, mas é o nosso papel até te perguntar, até pela característica, pela cultura do futebol brasileiro, em virtude dos últimos resultados. Você se sente confortável no comando? Como tem sido o seu contato com a diretoria para essa sequência de trabalho com o esporte? Cara, a gente nunca pode se sentir confortável. Para mim, você se sente confortável, você tende o teu trabalho decair, né? Tem um declínio. Então eu não estou confortável, eu estou buscando soluções todo dia, né? Diuturnamente, aí mesmo quando a gente não está no campo, a gente está pensando em soluções para a equipe, né? Creio que a nossa equipe tem condições de evoluir, né? E com relação ao contato com a diretoria, é tranquilo, a gente está sempre conversando no dia a dia, a gente sabe que a cultura nossa é resultadista, a gente sabe que tem que entregar resultado, né? Mas estou tranquilo que estou fazendo o melhor trabalho possível e a gente sabe que quando foi comentado mesmo vocês anteriormente, ninguém esperava, o Sport era para brigar para ser rebaixado, e hoje, apesar de 3 derrotas, a gente ainda está com uma folga de 3 pontos, mas está com uma folga da zona de rebaixamento. Então a gente não pode esquecer o que a gente já passou. Isso a gente também tem falado dos atletas, a gente já passou muita dificuldade, né? Poderia estar muito pior, a expectativa é que o Sport tivesse muito pior, tivesse tido que sair na parada da Copa contratando como eles fizeram, investindo o que não tem para investir. Agora tem que ter equilíbrio, né? Então numa sequência a gente vai fazer. Agora temos 8 jogos só, vamos fazer o nono jogo fora, só com 7 em casa. Então a gente tem que ter equilíbrio, procurar fazer um bom jogo no Rio, trazer pontos do Rio de Janeiro. E aí depois vão ter 2 jogos em casa para a gente tentar subir na tabela de novo, com tranquilidade, com equilíbrio, né? Que eu acho que isso é o mais importante nessa hora. A gente fica muito chateado, mas a gente não pode, porque está chateado, sair tirando para todo lado. E assim, eu tô tranquilo que eu estou fazendo o meu melhor, né? Agora a direção que está sempre julgando o trabalho, vocês, a imprensa, torcedores, enfim. Nós estamos para ter nosso trabalho sempre julgado e temos que aceitar qualquer pergunta, qualquer julgamento. Você é um técnico estudioso, trabalhador, a gente acompanha o seu trabalho, vê da sua dedicação, já falei isso para você várias vezes, conhece vários jogadores no cenário nacional. Vou pedir para você avaliar um jogador. Felipe Saraiva, da Ponte Preta. Você conhece? É um jogador interessante? Claudinei, só me permite acrescentar a pergunta. E Everton Felipe também é um jogador que você volta a contar com ele depois que a negociação não deu certo com o Flamengo? Não estou sabendo dessa questão, isso aí eu não estou focado aqui no jogo, não estou sabendo a questão da negociação, então não vou comentar para não falar uma besteira, né? Daqui a pouco eu falo alguma coisa que não tem nada a ver, né? Não sei se aconteceu ou não, estou com a tua informação só, mas a direção não me passou nada oficialmente. E com relação ao Felipe, é um jogador de drible, né? Um jogador que tem a característica, sem comparar um jogador com outro, mas um pouquinho parecido até fisicamente com o Roger Guedes, né? Não dá para comparar um jogador com outro, pelo amor de Deus, daqui a pouco achar que ele vai chegar aqui e vai fazer 15 gols, 15 assistências. Mas um jogador interessante, se a gente conseguir trazer um jogador que agrega, eu falo, pela característica diferente. É aquele jogador de beirada que tem o drible, não adianta a gente trazer mais do mesmo. Você tem que buscar características diferentes para a gente poder ter um leque maior de opções na hora de mexer na partida, na equipe numa partida.